Você já parou para pensar por que homens e mulheres reagem de formas tão diferentes diante das mesmas situações? Por que ele parece desligado quando você está sensível? Ou por que você quer conversar enquanto ele só quer resolver? A resposta está dentro de nós, literalmente. Está no nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores, nos hormônios que governam não só as nossas emoções, mas o nosso comportamento, nossos desejos e até a forma como a gente ama. Esse é o segundo vídeo da série Mentes Diferentes, Processos Diferentes. E se você não assistiu ao primeiro vídeo, eu sugiro que depois desse daqui você clique no vídeo anterior e assista para você entender muito mais sobre esse conteúdo. Então hoje nós vamos continuar mergulhando nessa jornada biológica e emocional, entendendo como 4 protagonistas invisíveis, serotonina, testosterona, ocitocina e vasopressina, influenciam profundamente em como homens e mulheres se relacionam. Então fique comigo até o final desse vídeo. E se eu fosse você, eu não perderia esse conteúdo aqui por nada. Então se prepare para entender consciência e sensibilidade, porque nós somos tão diferentes e como isso pode ser um caminho para a harmonia e não para o conflito entre homens e mulheres. Então, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre a química do comportamento humano. Eu falei sobre a serotonina, que então pensa a serotonina como uma buscadora de paz interior. A serotonina é um neurotransmissor que promove bem-estar, calma, estabilidade. É mais abundante nas mulheres, o que nos torna biologicamente mais sensíveis a riscos e ameaças. Então eu já vou pensar aqui num exemplo prático do dia a dia para você começar a entender. Pensa que você está num carro, tá? Você mulher está num carro e ele está dirigindo. E ele pode ser o seu marido, ou o seu namorado, a pessoa que você tá saindo, enfim, conhecendo. E aí ele começa a acelerar. Pra ele, tá tudo bem. Pra você, é como se a morte estivesse batendo a porta. A culpa disso não é da sua ansiedade, é da serotonina, porque você foi feita para preservar a vida. Uma outra coisa que eu trouxe também é sobre a testosterona. Então vamos pensar a testosterona como um instinto da conquista. Então ela tá ligada muito à competição, à força física, à liderança, desejo de território. E aí, assim, só para você ter uma ideia, os homens têm em média 10 vezes mais testosterona que as mulheres. Então vamos pensar num exemplo prático aí do dia a dia para você entender. Você entra na sala e você mulher entra na sala e ele tá lá no sofá concentrado. Aí você fala e ele nem responde. Por quê? Por que isso acontece? Porque aquele sofá, naquele momento, virou tipo o território dele. A testosterona, então, prioriza o foco e a defesa do espaço. Eu também falei sobre a ocitocina, inclusive falei também no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série. Então pensa na ocitocina como a guardiã do vínculo. Para quem não sabe, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Então a ocitocina ela é ativada quando nós cuidamos de alguém, quando nos conectamos emocionalmente ou até mesmo quando nós abraçamos. Quer ver um exemplo muito prático e óbvio de ocitocina? Pensa numa mulher grávida. A mulher grávida, ela quer o ninho pronto, ela quer o berço, ela quer o carrinho, ela quer o quartinho pintado. E às vezes o marido nem entende essa urgência. Por quê? Porque para ela isso não é só decoração. É a ocitocina pedindo o quê? Segurança emocional e segurança material. Então, o quarto hormônio que eu citei no início desse vídeo foi a vasopressina. Vamos pensar na vasopressina como um silêncio que protege. Então, esse hormônio, ele está ligado à proteção e fidelidade. Então, pensa assim, olha, quando um homem ama, ele ativa a vasopressina. Então, ele não fala muito, mas ele observa, ele planeja, ele cuida.
Não entendeu? Vou te dar um exemplo que agora você vai entender, olha. Imagina que ele chegou em casa calado e aí você pergunta o que que aconteceu, o que que houve, ele fala: nada. O que que ele está fazendo nesse momento? Ele está te protegendo. Ele está protegendo você da angústia que ele mesmo está digerindo. Isso é a vasopressina, a masculinidade que ama em silêncio. Bom, até aqui, ok. Agora nós vamos entender como que esses hormônios impactam o relacionamento. Mulheres conversam para aliviar a tensão. Homens resolvem para silenciar o incômodo. A mulher libera a ocitocina conversando, criando laços. O homem libera testosterona quando ele encontra soluções. Por isso, ele não quer conversar, ele quer resolver. Então, olha, é só a gente pegar os exemplos aí do dia a dia. Nós, mulheres, queremos desabafar. E daí os homens querem o quê? Querem sugerir soluções. A gente, mulher, acaba se frustrando. E o homem, às vezes, acaba o quê? Se irritando. Gente, presta atenção aqui, ninguém tá errado. Estão todos apenas sintonizados em frequências hormonais diferentes. Então, a mulher, ela percebe tudo. O homem foca em uma coisa de cada vez. A mulher, como eu disse no primeiro vídeo, possui a visão periférica mais desenvolvida, literalmente. Isso vem da nossa evolução. Enquanto a gente cuidava da caverna e dos filhos, nós precisávamos prestar atenção em tudo ao redor. E já o homem, olha que curioso, ele tem uma visão como se fosse uma visão de túnel. Então, enquanto o homem caçava, ele precisava mirar e agir. Vamos ver um exemplo nos dias de hoje. Como é que a gente ainda vê isso nos dias de hoje? Essa diferença que eu tô falando para vocês. A mulher, ela entra em casa e ela vê o lixo cheio, a louça na pia, o cachorro sem água. O homem, ele entra em casa e vê, sei lá, a TV, por exemplo. E tá tudo bem. Percebe como nós somos realmente diferentes e tá tudo bem? Certo. Então agora eu vou começar a trazer para vocês como que nós fomos evoluindo então os nossos instintos. Então vamos pensar de novo lá na época das cavernas. O homem precisava sair para caçar. E isso exigia foco, força, coragem, silêncio, exigia testosterona. A mulher ficava lá cuidando da prole, da caverna, das relações. Isso exigia empatia, percepção, comunicação. Do que eu estou falando? Ocitocina e serotonina puras. Bom, só que agora nós estamos em 2025, não é mesmo? Milhares de anos depois, mas nós carregamos os mesmos sistemas hormonais nesse mundo aqui todo que mudou muito, né? Só que nós continuamos com emoções que ainda obedecem essas leis antigas. Quer ver um exemplo? Olha, numa brincadeira, uma menina, ela geralmente brinca do quê? De casinha. Ela até pode brincar de outras coisas, mas a menina brinca de casinha. O menino brinca de casinha? Também pode, mas o que a gente vê mais? O que é mais comum os meninos brincarem? Luta, vamos brincar de lutinha, não é? Isso não é só cultura, isso é também biologia. E agora, como que você pode usar esse conhecimento no seu cotidiano, para sua vida, para os seus relacionamentos? Primeira coisa, e essa vai mais para as mulheres, não personalize tudo. Não fique generalizando tudo e fazendo um grande drama. Ele não está te ignorando, nem sempre ele está te ignorando. Ele está biologicamente focado. Então, ofereça espaço e depois conexão. Respeita o tempo dele, porque ele vai também respeitar as suas emoções. Outra coisa, traduza os seus sentimentos em ações. Diga o que você precisa, com clareza. O cérebro do homem entende melhor desse jeito, objetivo, claro. Uma outra coisa, e essa é bem legal, valorize o equilíbrio e não a igualdade.
Homens e mulheres não precisam ser iguais, gente. O que precisam é se complementar com empatia. Então, vamos trocar igualdade por equilíbrio? O que você acha? E agora que você entende como a serotonina, testosterona, ocitocina e vasopressina moldam o comportamento de homens e mulheres, fica mais fácil de você interpretar atitudes que antes pareciam desprezo ou frieza ou drama, né, quando diz respeito a nós mulheres. E olha só, agora eu tenho uma novidade para você. Você pode se tornar membro aqui do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, os roteiros completos, séries inéditas e aprofundamentos com base em neurociência, psicologia e relacionamentos. Então clique aqui embaixo em Seja Membro e faça parte dessa nossa comunidade de pessoas que querem realmente evoluir e entender a si mesmas e aos outros com mais profundidade, melhorar aí os seus relacionamentos. E na semana que vem, segunda-feira, 1h30 da tarde, eu venho com o terceiro vídeo dessa série falando sobre a diferença entre homens e mulheres. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!